Bom dia pessoal, Leandro aqui, dando continuidade àquele trabalho de porcelana. Olha como é que tá ficando, gente. Começando a tomar forma de dente, tá vendo? Pessoal, eu tava conversando um assunto aleatório com vocês aqui. Eu gosto muito de ciência, né? Eu vejo muito documentários de ciência. E estava vendo um vídeo sobre o colisor de hadrons, né? De partículas, onde as pessoas estão tentando descobrir qual que é a menor partícula que forma todo o universo, né? E isso já está na curiosidade da humanidade desde os primórdios, né, gente? Na época dos filósofos, quando eles propuseram como é que fala a expressão, gente? Eles propuseram o conceito de átomo, né? Que átomo seria a menor partícula indivisível, né? Que constitui a matéria. E hoje em dia eu acho incrível como a mente humana é capaz de desvendar os mistérios da natureza, né, pessoal? Tanta coisa que a gente já conseguiu descobrir. Descobrimos o átomo, que ele realmente existe, né? Descobrimos o núcleo atômico, os prótons, os nêutrons. E cada elemento desse teve uma história particular, uma particularidade na sua descoberta, né? Eu acho incrível. E hoje em dia a humanidade está tentando descobrir qual que é a menor partícula, né? Qual que é o menor elemento que forma tudo que existe. Mas eu, na minha consciência, eu tenho uma teoria, né? Na minha humilde consciência, porque eu não represento nada na ciência, né? Gente, eu acredito que quanto mais o ser humano for
miniatur, mini, deixa eu tentar responder isso. Eu não consigo falar a palavra. Quanto mais o ser humano conseguir fazer microscópios que mostrem as coisas cada vez menores, mais a gente vai descobrir que tem mais coisa, que a matéria vai se dividir mais e mais. Então, para mim, na minha opinião, quando eu paro para pensar, eu sou uma pessoa muito imaginativa, sabe? Eu gosto muito de imaginar as coisas. Eu acredito que a matéria, nesse sentido de ampliação microscópica, ela é infinita. Então, quanto mais a gente descobrir partículas menores, a gente sempre vai achar que existem partículas ainda menores e ainda menores. Eu acho que isso não tem fim. Acho que o universo é uma coisa tão misteriosa, gente, e que quando eu paro para pensar com lógica, né, no sentido lógico, eu não acredito que a matéria tenha um fim. Eu acredito que quanto mais a gente ampliar as coisas, mais vai existir elementos constituindo outros elementos. Agora, uma coisa estranha demais que eu observo é que outras pessoas também já observaram, porque eu já vi vídeos sobre isso na internet, já vi comentários sobre isso. É como que o mundo microscópico, ele parece que se repete no mundo macroscópico, né? Quando você vê átomos, o núcleo dos átomos, os prótons, os nêutrons, os elétrons, a impressão que a gente tem é que eles são tão parecidos com são semelhantes às galáxias, aos sistemas solares, aos planetas orbitando as estrelas. Então, me desculpe, eu tô meio rouco. Então, gente, existe uma coincidência muito estranha nisso. Uma coincidência que, para mim, é mais do que uma coincidência. Tem alguma coisa aí, gente. Tem muita coisa pra gente descobrir. Por que que o mundo micro se repete no mundo macro? Às vezes eu fico aqui na minha viagem mental, né? E tenho a impressão que as galáxias, os planetas, os sistemas solares são, na realidade, como se fossem átomos e moléculas de um outro universo absurdamente gigante que a gente não tem noção do que seja. Da mesma forma que a gente descobriu os micro-organismos, vocês entendem? Parece que existe uma repetição de tudo, gente. É uma coisa cabulosa mesmo, que a gente para pra pensar aqui, a gente começa a ficar até doido.
Entendeu, pessoal? Então, por isso que eu não descarto a existência de Deus. Eu não descarto a existência de seres em outros planetas. Tem gente que não acredita de jeito nenhum. Eu não acredito nem desacredito, pessoal. Eu acredito que existe a possibilidade de existir seres em outros planetas. Eu acredito que existe a possibilidade de existir vida inteligente em outro planeta. Muitos aí vão me taxar de doido. Mas quando você pensa racionalmente, as questões que mexem com a curiosidade humana, a gente fica pirado, gente, porque a gente não consegue encontrar respostas, né? É muito louco, viu? Muito louco. Então, essa foi... Eu vou acabar com o vídeo aqui, pessoal. Isso aqui é a prótese que eu tô fazendo, tá vendo? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Depois a gente continua com mais assuntos assim, se vocês acharem interessantes, né? Assuntos que eu fico raciocinando, que passam na minha mente. Se você quiser deixar um comentário, falar o que você pensa, se você achar que eu estou completamente equivocado também, você pode comentar. Aqui eu não sou dono da razão, eu só estou apenas expondo o que eu penso, as conclusões em que eu chego, né? Pra gente ter um diálogo, né? Tá ok? Então até o próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal.